Olá! Boa Boa noite, noite! doutora! Que prazer, não é? Nós hoje vamos bater um papo, mas vamos ver quem vai nos acompanhar, né? Isso, obrigada a todos que estão aí acompanhando a nossa live. Vamos ver. Obrigada, Penha, pelo convite, por confiar no meu trabalho, ser sempre uma profissional maravilhosa que a gente conhece há muito tempo, seu trabalho. Quem lhe acompanha aí sabe do seu trabalho, como é um trabalho bonito, como você é profissional. Então, eu fico muito honrada com o convite. Obrigada. Vamos ver quem entrou mais, né? Depois a gente faz essas apresentações, né? Espaço Luz, Silmara, ó, Silmara. Já vi também. Vamos ver se quem vai mais nos acompanhar, né? É um prazer muito grande. Priscila, boa noite, doutoras lindas. Olha, a doutora dos nossos, do filho de Priscila, dos meus netos, né? Sempre é um prazer, Luana, doutora Luana, você ser a médica dos meus netos, né? Isso é muito bom. Eles são ótimos. Lucineide, vamos ver mais, Paula Alcântara, Rafaela Benevides, que prazer, né? Vamos ver mais. Rafael, boa noite, Rafaela, tudo bem? Boa noite. Alaide Medeiros, Ana Celiane, Finha Pontes, Tuca Fotografia. Conhece, doutora Luana, Tuca Fotografia? Conheço demais, há muito Tem um trabalho, tempo. tem um trabalho bonito, né? Maravilhoso, pois é, que a gente acompanha já, a gente também já viu o trabalho dele no Ana, Instagram, maravilhoso. é, muito bem. Ana Celiane, fonoaudióloga, né? Grande fonoaudióloga. Paizinha Reis, Joelma, olha aí, quantas pessoas já nos acompanhando, né? Sempre é um prazer ter essas pessoas nos acompanhando, né? Eu estou assistindo Mônica Fernandes, Lima, psicólogo, sexólogo, muito bem, Lima. Lima aí é um sexólogo, gente, eu recomendo, é um psicólogo que faz a parte da sexologia muito bem, não é? Mônica Fernandes, João Batista, né? O juiz do trabalho, que maravilha, né? Nós estamos já com bastante pessoas nos acompanhando, né? Mas vamos hoje o que nos interessa, né? Hoje nós vamos falar, né, sobre teve Covid, né? E aí? O que é que acontece pós a doença Covid? Né? O que é que vai acontecer? Não é? Hoje nós estamos aqui como convidada especial, né? A nossa doutora pneumologista, a doutora Luana Benevides. Né? É um prazer muito grande entrevistá-la, porque eu sei da sua competência, sei do seu carinho, da sua dedicação, porque, afinal, você é também a médica dos meus netos, né? Do Pedro, do Guilherme, do Daniel, do Diego, do Juan, né? Então, é um prazer muito grande estar aqui com você, doutora Luana, né? Dizer para você, a doutora Luana, ela é uma médica formada desde 2007, com uma dedicação muito grande na parte infantil, pediátrica, fez residência em pediatria geral, né? Fez residência médica em pneumologia pediátrica no Hospital Otávio de Freitas, em Recife. É preceptora da FCM, da Faculdade de Medicina aqui em João Pessoa, médica do Banco de Leite da Maternidade Frei Damião e atende na clínica Kidcor, né? É aquela clínica de coração ali no Eco Medical, né? Nas quintas-feiras pela manhã, e também faz parte da equipe de clínica de otorrino de João Pessoa, né? Então, sempre é um prazer muito grande, né, estar com as minhas, os nossos, e agora? As pessoas que nos acompanham, né? E então a gente vai começar essa conversa hoje aqui. Nós estamos passando por um momento difícil, assim, os amigos, familiares com a Covid
Covid-19. A gente sabe hoje da notícia de soro positivo, né, para algumas pessoas da família, e isso deixa também a gente abalada emocionalmente, né? O psicólogo também é humano, ele sente também a dor do outro, que ele tem empatia, né? Ele sofre também com o sofrimento do outro. Nós somos humanos, né? E também, eu quero dedicar hoje essa live também ao senhor Assir Nóbrega, que ele é o coordenador da campanha Natal Sem Fome. Ele está acometido de um problema sério, de uma cirurgia, e agora também pegou o Covid no hospital, né, na UTI do hospital. Então, que Deus dê a recuperação dele, né? Mas vamos falar sobre. Eu vi os boa noite, né, da nossa convidada, a doutora Luana Benevides, e vou deixar o espaço para que você possa falar um pouco, né, da abertura inicial deste convite. Boa noite, obrigada a todos que estão participando aqui dessa nossa entrevista, né? E assim, quando a gente fala da Covid-19, quando a gente fala do novo coronavírus, é sempre um desafio, né? Apesar dos vários artigos que estão publicando, apesar de ser o assunto do momento, é um desafio para nós médicos, porque nós estamos aprendendo na prática, como, né, popularmente a gente fala. A gente já viu assim opiniões que mudaram, né? Então, a cada dia a gente está vendo novidades, a gente está descobrindo novidades. É um desafio. A gente vê que algumas pessoas fazem uma forma grave da doença e às vezes a gente se sente, como o Penha falou, nós somos humanos, nós ficamos às vezes nos sentimos ansiedade, sentimos medo e a gente quer resolver o problema do nosso paciente, mas é realmente um assunto desafiador, porque coisas que a gente vem falar aqui, a gente pode mudar de opinião, coisas que ainda não foram muito bem definidas, né, comprovadas, elas vão surgir ainda. Tem respostas que a gente ainda não tem para muita coisa. Então, assim, vai ser muito interessante o nosso bate-papo aqui, porque é importante também a gente tirar as dúvidas da população e ajudar na prevenção cada vez mais. Essa orientação é importantíssima, mas realmente é um tema muito desafiador, apesar de estar sendo tão comentado. Pois a gente aqui, eu fiz uma abertura assim, medo, angústia e terror são os sentimentos mais presentes frente à atual pandemia. No medo podemos encontrar um objeto, o medo de se contaminar, não é? O medo da perda de um ente querido, o medo das consequências econômicas, o medo do preconceito, né, da indiferença, da discriminação. As pessoas ficaram temerosas, se afastam de que teve a Covid-19. E isso é importante a gente dizer que nesse momento, gente, o que mais a pessoa necessita é de um olhar de sincero, aquele olhar empático, aquele olhar de dizer, conta comigo, eu estou aqui, você vai se curar, você vai ficar bem. É importante a gente dar essa força ao outro. O respeito que se deve ter com aquele que foi contaminado, aquele que deu soro positivo, ele não deu porque ele quis, ele não deu porque foi culpa dele. Aconteceu, como todos nós vamos ser contaminados. Né? Então é importante a gente ter esse olhar empático para com o outro. A gente respeitar o outro. Dar uma ligação, fazer uma ligação para ele, dizer, conta comigo, nós estamos aqui, tudo isso vai passar, tudo isso vai deixar em nós um sentimento de superação, porque nós vamos superar essa fase que está aí, essa pandemia, nós vamos superar. Já estamos na subida da ladeira, descendo para o término. Então é importante que a gente tenha esse cuidado. Não discriminar e não também olhar com o olho atravessado. E nem também, gente, fofocar, ficar mandando foto da pessoa, ficar dizendo as coisas, porque eu tenho muito depoimento aqui que se tiver oportunidade eu vou ler. O que mais dói nas pessoas não é nem estar com soro positivo.
são o preconceito que muitas vezes acontece na rede social. Então, é preciso que a gente faça essa abertura dizendo para vocês, vamos respeitar o outro. Vamos fazer com que o outro seja respeitado por nós e por toda a sociedade, não é? Um ponto muito importante que Penha falou aí, o medo. Gente, eu estou atendendo muitas mães que me ligam, que positivaram, né? E que estão desesperadas. E muitas vezes os filhos têm formas simples, formas até assintomáticas, mas o medo da doença, o medo de complicar, né? De pessoas que estão em casa com formas simples. Você imagina o medo de pessoas que são hospitalizadas, né? Inclusive, assim, pessoas que tiveram no UTI, se você ouviu o depoimento dessas pessoas, independente de ser Covid-19, né? Por outras causas, de uma forma geral, elas desenvolvem um pânico muito grande, né? Então, assim, essas pessoas que estão positivando, elas são pessoas que precisam de muito apoio. A gente, como médico, precisa ser muito humano também. A gente precisa tentar, de certa forma, tranquilizar sem ser irresponsável, né? Mostrando, lógico, os riscos, as possíveis complicações, mas essas pessoas estão em pânico, elas estão desesperadas. Então, realmente, muito importante essa sua colocação, Penha. Inclusive, doutora, nós estamos falando, né, da importância da comunicação, de falar para as pessoas que tudo isso vai passar, tudo isso vai ter um fim e a gente vai poder estar mais próximo, abraçar. O que é uma criança não entender que o avô, que aquelas pessoas que estavam na linha de frente, também na rede, né, de apoio, de cuidados, de repente não pode chegar perto, não pode abraçar, não pode beijar. Uma coisa que eu estou mais sentindo nessa fase dessa pandemia é não poder abraçar nem beijar meus netos. Nem poder abraçar meu filho veio um dia das mães, esteve lá na porta, fizeram homenagem para mim, tudo distanciado, tudo de máscara, ainda com aqueles facial, né? Aquele protetor facial. Aquilo ali, gente, para a gente realmente fica muito, muito sofrido. Então, e sem falar também no sofrimento que a criança está passando. De repente, você fazia tudo, brincava, cantava com os meninos, botava no colo, de repente você não pode mais fazer isto, né? Então, eu também entendo que isso é a fase, né? Então, a gente sabe que isso vai passar e a gente vai poder abraçar, beijar os nossos netos. Sim, nossas crianças estão sentindo muito, porque a gente privou as crianças de muita coisa, né? O convívio com os avós, a rotina na escolinha, então tudo isso para eles é muito difícil. Os parques, né? Isso, com certeza. Então, assim, os shopping, os parques, a bica que eles iam tanto, né? A praia, né? Brincar, correr. Quer dizer, a criança ela está privada de muitas coisas que ela fazia antes que não está podendo fazer neste período. Então, tudo isso ocasiona na gente um sofrimento também, nas crianças também. Como a gente hoje vai falar mais de criança, a gente vai mostrando ao longo da live o que está acontecendo também no comportamento, no desenvolvimento da criança. Também a gente tira proveito dessa situação, né, doutora, para ficar um pouco mais em casa, né? Eu acho que todos nós estamos curtindo mais a nossa casa, a nossa cama, o nosso espaço, que a gente quase não tinha oportunidade para isto, né? Mas... Sim. Eu acho que, como o Penha falou, pensamento positivo, a gente tem que pensar positivo, a gente tem que ver que tem o outro lado também, né? A gente está tendo agora um momento mais próximo dos nossos filhos, de repente é um momento para observar algumas coisas que estavam erradas, até na saúde dele mesmo, para você ter mais cuidados, ter mais atenção, organizar a casa. Então eu acho que esse pensamento positivo é muito importante nesse momento. Você está gostando dessa fase, doutora? Veja bem, gostando é uma palavra... Não, né? de estar em casa, do distanciamento de estar em casa, né? Quem está em casa não está mal, né? Isso, não, a gente precisa ter essa ideia, isso. Né? Inclusive, eu fico tentando convencer, né, todo mundo justamente nesse sentido. Eu fico dizendo, gente, vocês estão reclamando
por estarem em casa, numa casa confortável, com uma TV, com comidas boas, na sua cama. As pessoas que estão hospitalizadas hoje, pessoas que estão com sintomas respiratórios graves, a família desses pacientes, vocês imaginam que elas estão passando tudo o que elas queriam era estar no seu lugar. Então, assim, a gente que não manifestou sintomas, a gente que está podendo fazer esse isolamento com segurança, podendo ficar em casa bem, a gente precisa agradecer e precisa, né, realmente tentar, de certa forma, aproveitar, né, entre aspas, esse Tirar momento. proveito, né? E isso, eu acho que tem que ir por aí. Eu, particularmente, tenho uma filha com 5 meses, então estou aproveitando muito o meu bebê. Tá sendo Muito bem, eu bom, acho que porque todos médico não também, tem né? tempo. Então, como algumas agendas minhas eu fechei, estou fazendo mais telemedicina, então eu estou tendo, de certa forma, mais tempo para minha casa, para minha filha, para o meu marido. E eu acho que as pessoas precisam olhar esse outro lado também. Pois é, então vamos tirar proveito também por esse lado do aconchego familiar, né? Que a gente, de qualquer maneira, lutando muito na vida profissional, a gente precisa também ter esse discernimento de que o que está acontecendo é importante também a gente tirar proveito para o nosso viver bem, o nosso estar bem conosco mesmo e com aqueles que nos cercam, né? Então, doutora, antes de dar início aqui às perguntas, que o tempo está passando, né? A gente vai falar um pouquinho aí que a sua mãe, a doutora Carmen Benevides, entrou, né? A sua irmã, Rafaela Oi, Benevides, mãe! que é um prazer muito grande, né? É um prazer muito grande estar lhe entrevistando, porque eu quero dizer aqui em público, né? De que eu só não vi você nascer. Eu só não vi você nascer, né? Eu peguei no colo, eu brinquei, você fez parte do maternal da tia Penha. Na época eu era psicopedagoga, né? Tinha todo aquele trabalho. E aí você hoje né, tá colhendo um pouquinho daquilo que eu dei para você, né? Com Com certeza para mim certeza, é um com orgulho muito certeza. grande, né? Foi Saber uma que você educadora, nos foi a acompanhou primeira também. professora. Ei, Uhum, eu fui a primeira professora sua. pois No é. maternalzinho da Tia Penha, né? Então, para mim, Rafaela, Luana, Juliana, todos para mim, é como se fosse uma filha também, né? Mas vamos às Obrigada pelo perguntas, carinho, né? Pen. Obrigada. Com certeza teve influência, né? Como educadora, como psicóloga. Foi minha psicóloga, né? Também tem outro. Então, assim, com certeza tem influência, sim, na nossa educação, na nossa formação. É, foi Isso, muito. isso me dá um orgulho também, né? Saber dos frutos, né, que nós estamos colhendo hoje. Hoje eu vejo que você é uma grande profissional, né? Haja vista, você acompanha meus netos e eu vejo de perto o seu profissionalismo, né? Tá aí Obrigada. Priscila, né? E agora como é? Eu não entendi. Mas vamos lá. Primeira pergunta. Como diferenciar os sintomas de uma gripe comum, o Covid-19 e rinite alérgica? Como diferenciar? Bom, gente, a gente está falando de. A Covid-19 tem essa manifestação como uma gripe, né? Então, muitas vezes, clinicamente, você não vai ter como diferenciar, né? E eu ainda acrescento mais, como resfriado comum também, né? Algumas crianças, elas manifestam a doença como um resfriado comum, como uma gripe simples. Então, os sintomas são muito parecidos, né? Não vai ter como a gente diferenciar clinicamente. Agora, se você tem um pai, uma mãe que positivou, uma pessoa, se teve um contato e você quer fazer o exame para definir se é a Covid-19, aí sim você vai conseguir diferenciar. Mas na prática, na clínica, em relação a um resfriado comum, a uma gripe, né? A gente não vai ter como dizer de certeza que é coronavírus, ok? A rinite alérgica, a gente avalia sintomas nasais, avalia se o paciente tem aqueles sintomas com frequência, avalia se tem desencadeantes, avalia se é um paciente, por exemplo, que tem uma asma associado. Asma e rinite são doenças que andam
juntinhas, né? Então, se aquele sintoma já existe há um tempo, se tem um horário que ele manifesta aquele sintoma, então aí você já tem como avaliar como uma rinite alérgica. Agora, um paciente que tem uma tosse, uma febre, né, ou sintomas de vias aéreas superiores, coriza, não tem como você diferenciar, né, que é a COVID-19 ou que é uma gripe por um outro vírus, só por essa apresentação clínica. Muito bem. Vamos lá. A fadiga e o cansaço têm relação com o comprometimento dos pulmões? Em relação a essa pergunta, a fadiga, o cansaço que ela quer falar é o cansaço respiratório. Se for um cansaço, com falta de ar, com desconforto, aí sim, né? Eu até diria o contrário. Um comprometimento respiratório, ela dá uma limitação de atividade física, entendeu? Mas eu não entendi o sentido que ela quer falar. Um cansaço físico pode ser por outras doenças. Agora, se ela fala cansaço, né, como manifestação de sintoma respiratório, né, cansaço associado à falta de ar, à tosse, pode sim ser por comprometimento pulmonar. Como ela falou, a fadiga, né? A fadiga é o corpo. Fadiga é mais, fadiga é o corpo, pois é, né? então ficou uma coisa meio... Aí pode ser por outras doenças e não pulmonares. Vamos lá. Como saber que a pessoa precisa ser internada? Geralmente a gente está indicando internamento para pacientes que têm sintomas mais importantes, que precisam de um suporte hospitalar. Por exemplo, um paciente que tem um desconforto respiratório mais importante, que precisa de oxigênio terapia, pacientes com fatores de risco, com maior potencial de complicar. Então, para isso, eu acho que se você começa a manifestar sintomas respiratórios mais importantes, se tem falta de ar, merece uma avaliação do seu médico, né, ou de um especialista, e ele vai avaliar a sua saturação, ele vai avaliar o grau de desconforto respiratório, vai avaliar se você tem já a forma com pneumonia, se você precisa de um suporte hospitalar, de cuidados mais importantes, e ele vai indicar o internamento. Certo. Então, em que caso se faz necessário a ventilação pulmonar? Veja bem, a gente vai indicar ventilação pulmonar, eu acho que ele quer dizer com intubação com ventilação, né? Quando a gente tem um quadro de insuficiência respiratória, né? São pacientes que estão realmente, que precisam desse suporte. Qual é o objetivo da ventilação mecânica? É justamente manter o volume pulmonar, melhorar a oxigenação, evitar que colabe algumas áreas do pulmão, né? As atelectasias pulmonares, melhorar a oxigenação. Eu acho que isso aí é muito importante. Então, são casos graves que também quem vai indicar é o médico que está acompanhando o paciente, um paciente que vai ter sintomas importantes, vai ter desconforto respiratório importante, vai precisar de um suporte, melhorar a sua oxigenação, melhorar essa ventilação, perfusão. Então, o paciente que realmente precisa desse suporte extra e a avaliação é médica, né? O médico vai avaliar e vai indicar o momento certo que vai fazer aquilo ali. Pacientes graves com insuficiência respiratória. Muito bem, aqui tem, olha, Aldaci Pimentel, né? Muito didática, doutora Luana. Muito bem. Obrigada. Rosana Paulino, né? Jardim Encantado, Mônica Fernandes. Muita gente, né, entrando na nossa live. Ceiça Maria, não é? Mas vamos dar continuidade, porque já são quase 20 perguntas. Tem muitas perguntas, eu tô vendo. Vamos lá. Sabemos que as crianças não são grupo de risco. Na Paraíba, já contabiliza algum caso em criança e adolescente? A senhora pode informar? Sim, sim. Inclusive, assim, mães que... Eu tô dando muito suporte adulto, minha gente, porque os adultos estão manifestando mais sintomas. Então, acaba que as mães dos meus pacientes, elas estão me ligando, assim, para vamos dizer, uma consulta delas, né? Então, a gente já teve, sim, casos positivos, a gente não está tendo, eu não tenho como te dizer exatamente a incidência,
Porque muitas crianças fazem formas assintomáticas, formas tipo um resfriado leve, e não chegam nem a realizar nenhum exame para comprovar. Mas sim, nós temos casos. A Paraíba ela está demonstrando aquele perfil que era esperado para as crianças, né? As crianças elas parecem fazer formas menos graves, né? Existem algumas teorias para justificar isso, mas não é nada ainda totalmente comprovado, né? Então, parece que o vírus se liga precisa de um receptor para entrar nas células e as crianças... Isso é uma teoria, minha gente. Existem algumas teorias que tentam justificar por que as crianças não fazem formas tão graves como os adultos, né? Então, será que as crianças têm menos desses receptores nas vias aéreas inferiores, né? E por isso elas fazem menos pneumonia? Entendeu? Outra coisa que se discute é, será que essa imaturidade imunológica da criança, a gente sabe que o sistema imunológico da criança é muito diferente do sistema imunológico de adulto e de idosos. Então, assim, será que essa imaturidade imunológica, de certa forma, em relação ao coronavírus, está fornecendo uma proteção extra às crianças? Por quê? Porque a gente viu que formas críticas de coronavírus, da Covid-19, as pessoas têm uma reação inflamatória muito grande, vamos dizer assim, para ficar fácil de entender, né? Uma liberação de citocinas muito grande. E as crianças, por terem uma imaturidade imunológica, elas fazem menos essa reação e elas não estão desenvolvendo bem menos essa forma crítica. Mas isso é uma observação, isso não quer dizer que a gente não tem que ter cuidados, porque existem crianças que fazem formas graves. As crianças também têm comorbidades, o que difere um pouco dos adultos é que as comorbidades dos adultos geralmente são comorbidades adquiridas no decorrer da vida e as crianças, elas demonstram mais comorbidades congênitas, né? Entendeu? Então, as crianças também podem fazer formas graves, também podem chegar a essa fase crítica e realmente morrer por coronavírus. Então, o cuidado é o mesmo. O fato de a gente ter menos casos, vamos dizer assim, relatados e documentados mesmo, menos casos positivos, porque até como fazem formas assintomáticas, a gente não faz o exame, nem sabe que elas tiveram, não quer dizer que elas não tenham incidência alta, né? Então, pode ser que a gente tenha muitos casos, mas não tão graves como os adultos, ok? Aqui tem, vamos ver aqui, Silmara, né? Após receber a confirmação de estar com Covid, quanto tempo se recomenda permanecer em quarentena? Pronto, então assim, esse tempo também não é totalmente definido, mas se você tem uma forma leve que você ficou em casa, então 2 semanas, né, parece ser o período ideal, né? Então, em relação à transmissibilidade desse vírus. Agora, pacientes graves, internados, a gente vê que tem paciente que fica muito tempo internado, muito tempo em UTI. Então, existem algumas recomendações, porque pode ser que esses pacientes graves, eles possam transmitir por mais tempo. É diferente. Mas a forma leve, 2 semanas, seria o ideal, a pessoa já estando sem sintoma. Entrando aqui, porque você falou em comorbidade, tem aqui uma pergunta. Quais as comorbidades que aumentam o risco para as crianças? Vejam bem. Dá continuidade à sua sim. fala. Imunossupressão, né? Seja ela por drogas que você possa dar, seja ela por condições, né? Doenças, né? Que causam essa imunossupressão. Doenças cardíacas, doenças renais, entendeu? Doenças crônicas, diabetes. Neurológica, né? Isso, ok? Então, são essas comorbidades. E, assim, é fator de risco. A gente já viu que a doença é mais grave em idosos, né? E crianças pequenas também merecem um cuidado especial, principalmente menores de 1 ano. Certo. Vamos lá. Precisa tomar alguma medicação ou alguma vitamina específica para fortalecer o pulmão pós-Covid? Depois da doença? Veja bem, os cuidados que a gente tem que ter após o coronavírus depende muito da gravidade da doença que você teve. E não é nada assim específico, mas de uma forma geral eu posso falar.
Porque a gente sabe que muita coisa a gente está descobrindo, mas de uma forma geral, minha gente, um paciente que ficou muito tempo internado, debilitado, que ficou no UTI, ele vai precisar de um segmento, muitas vezes de um fisioterapeuta, respiratório, motor, ele vai precisar de uma reabilitação, ele vai precisar de um acompanhamento de um psicólogo por esse trauma psicológico, né? Muitas vezes ele vai precisar de um apoio da enfermagem também. Agora, medicação específica para depois, não. Específica, não. Agora, os E cuidados... vitamina? Medicamento Pronto. ou vitamina? Pronto. Existe um relato em relação à vitamina D, mas é mais na prevenção de doenças virais agudas. Mas em relação a coronavírus especificamente, a gente não tem, a gente precisa aprofundar mais, ok? Então não tem nenhum cuidado específico depois. A gente precisa também de mais tempo para observar que sequelas essas pessoas podem ter. Pessoas que tiveram coronavírus, que sequelas elas podem apresentar? A gente sabe de uma forma geral que uma pessoa quando tem uma pneumonia extensa, ela pode ficar com sequelas ali no pulmão e essas sequelas podem ser permanentes, né? Mas a gente não sabe em relação ao coronavírus o que é que essas pessoas vão apresentar. A gente precisa de mais tempo, de mais observação. Agora, também ainda é uma pessoa que teve uma doença respiratória, que ficou internado, mesmo uma forma leve, então assim, vai ter que manter os cuidados, né, de isolamento e a hidratação, a nutrição é importantíssima, entendeu? Bastante água, né? Bastante Isso, líquido, né? isso. Reposição de vitaminas que estejam deficientes, mas não tem nada assim comprovado, é obrigatório fazer isso e aquilo outro, ok? Então, Olha, cuidar de uma forma geral. aqui tem também, dentro dessa sua fala aí, tem de roçando aqui, depois da alta da Covid, quanto tempo o paciente volta a apresentar uma respiração normal? Também depende da gravidade, certo? Então, é isso que eu falei. Um paciente que ficou entubado por mais tempo, ele vai precisar de uma reabilitação. Ele ficou muito tempo tendo aquela função sendo exercida por uma máquina. Então, ele vai precisar de uma reabilitação. Ok? Pronto. Quer completar? Não. Pacientes que tiveram formas simples, a gente não está vendo nenhuma limitação. Eles estão conseguindo voltar à rotina sem limitações, ok? Mas isso aí um especialista pode acompanhar, pode avaliar, vai ver o grau de comprometimento que você teve pulmonar e também ter a resposta, né, de cada um. Então não tem como a gente dizer quanto tempo uma pessoa vai recuperar, né? Vamos? Pode ficar. Desculpa, viu? Eu tô vendo que nós temos... A gente fala demais. Não, mas está sendo excelente, viu? Muito boa, acredito que há muitas informações, tem muitas dúvidas, né? Eu queria te dar um abraço aqui a Moisés Pacheco, que ele também faz live, né? De vez em quando eu entro na live dele. Vamos lá, estamos lá certo, já tem 20. Ainda tem até 20, né? Depois que acabam os sintomas, em 10 dias de doença, quem teve desconforto, porém se cuidar em casa, pode falar de cura? Veja bem, eu não entendi muito o que quis dizer. Cura, veja bem, fez um exame, fez uma sorologia que demonstrou que você produziu IgG, entendeu? Ou então, uma outra forma de você avaliar. Existe a questão da cura clínica, né? De você estar sem sintoma nenhum, ok? Mas o isolamento de 14 dias é importante, né? A cura clínica, tudo bem. Agora, em relação à cura, o vírus ele vai diminuindo essa carga viral. Então, você teria que ter... O ideal é mostrar que não tem mais o RNA viral... Ou se você produziu anticorpos, né? A gente não entendeu muito bem essa pergunta, mas eu espero ter respondido de alguma forma. Não, na verdade, eles querem saber se tem cura. Pode falar de cura? Existe cura total ou... Veja bem,
O que é que a gente fala em relação à imunidade? Todo mundo está falando de cura, de estou imune, mas a gente também não sabe de certeza se uma pessoa que já produziu anticorpos para coronavírus, certo? Se esses anticorpos ele tem um efeito duradouro, vamos dizer assim. Se esse título de anticorpos não vai diminuir, ou se o vírus não vai produzir mutações, e a gente não sabe se vamos dizer assim, se a pessoa está imune a longo prazo. A curto prazo, as pessoas parecem não estar demonstrando uma infecção pelo coronavírus, né? Mas a longo prazo a gente ainda precisa observar. Agora, a cura clínica, você superou os sintomas, você já produziu anticorpos também, então você está, vamos dizer assim, curado. Mas vamos lá. Quais cuidados que o curado da Covid-19 ainda precisa ter? Ele pode afirmar que está imune da Covid-19? Pronto, eu acho que eu respondi isso na pergunta anterior, né? Após a cura da Covid-19, ele pode contaminar outras pessoas? Depois de curado? Ele não vai ele não vai se contaminar de novo a curto prazo. Isso é o que a gente está observando. Mas ele pode carregar o vírus. Então, por isso a importância de que uma pessoa que teve a Covid-19, ela manter os cuidados, entendeu? Sabe aquilo que a gente está fazendo de trocar de roupa, tomar banho, lava a mão, pronto. Então, ela não vai mais, vamos dizer assim, se contaminar a curto prazo, é isso que elas não estão demonstrando, né? Inclusive, uma pessoa que teve e que desenvolveu o anticorpos, ela pode ser muito útil para a sociedade, porque é uma pessoa que pode ajudar outras pessoas que têm fatores de risco. Né? Isso, o plasma. Doando plasma, né? Justamente. Elas podem ajudar as pessoas que não podem se expor porque têm fatores de risco. Elas podem se expor mais, mas elas têm que manter os cuidados porque elas podem carregar o vírus. Mas não elas não vão se contaminar mais a via aérea, ok? Porque elas produziram anticorpos e estão demonstrando não ter mais essa contaminação a curto prazo. A longo prazo, ninguém sabe se elas vão continuar imunes. E é tudo novo, né, doutora? Isso, tudo é novo. A gente tem visto assim, os estudos científicos, tudo coisa nova, que ainda está para ser investigado. Uhum. A questão de N coisas que a gente precisa Todo entender. mundo tem cuidado, né? Tem muito cuidado no que vai falar, porque realmente todo dia está surgindo coisa nova. A questão das medicações, né? Ela sempre está tendo mudança, um diz uma coisa, outro diz outra. Hoje libera, amanhã fecha, e assim ninguém sabe, na verdade, o que é, porque tudo é novo, está sendo novo para todo mundo, né? Isso. Vamos lá. Muitos estudos. A décima questão. Nós já estamos fazendo 20 para 10, né? Alimentos ou suplementos que podem auxiliar no fortalecimento do sistema imunológico para minimizar os efeitos adversos oriundos da Covid-19? Também nada específico. Como eu sempre oriento, uma alimentação saudável, a hidratação é importantíssimo. A vitamina D tem alguma coisa que está, né, mas precisa se aprofundar mais. Tem um estudo de 2017 que fala da vitamina D na prevenção de doenças virais, né, respiratórias, mas virais agudas. Mas em relação a coronavírus especificamente, a gente precisa se aprofundar mais, ok? Vamos lá, ok. Quais os tratamentos e medicamentos que devemos tomar quando surgirem os sintomas? Também, não existe nenhum medicamento específico ainda comprovado, mas quando surgem os sintomas, tipo sintomas leves, o que é que você deve fazer? Ficar em casa, em isolamento, se hidratar, tomar analgésicos comuns para febre. E não existe nenhuma medicação específica. Agora, aquelas pessoas que têm a forma de pneumonia, elas vão ser tratadas de forma medicamentosa. Inclusive, o médico vai avaliar se não existe uma co-infecção. De repente, às vezes tem casos que precisa você tratar como se tivesse uma co-infecção com bactérias também. O médico até prescreve antibiótico, mas não existe ainda uma medicação específica. Vamos lá. Na sua experiência neste período de pandemia, já viu
ou mesmo atender uma criança ou adolescente infectado com o Covid-19? Sim, sim. Essas mães que estão me ligando aí, geralmente tem crianças até assintomáticas, mas aí fazem o exame depois mostra que elas tiveram a doença, e graças a Deus, assim, a gente está tendo formas mais leves, né? Crianças com sintomas bem discretos ou assintomáticas. Pois bem. Há relatos de sequelas no pulmão dos pacientes que se recuperaram do Covid-19? Veja bem, em relação a isso, ainda não temos publicação que mostre que sequelas pulmonares especificamente para coronavírus. Tem alguns estudos que eu vi que falam em fibrose pulmonar, mas também não temos isso muito concreto. A gente precisa de mais tempo para observar esses pacientes que estão tendo sintomas, manifestações hoje, que sequelas eles vão apresentar. De uma forma geral, quem teve uma pneumonia extensa pode ficar com sequela pulmonar, com fibrose, pode precisar de um suporte, pode precisar... Para você ter noção, tem pneumonias tão extensas que o paciente fica dependente de oxigênio, né? Então, por um tempo e precisa desse segmento. Agora, especificamente, sequela pulmonar por coronavírus, eu acredito que vão ter aí novas publicações. Doutora, pegando aí um gancho dessa pergunta aí, a questão das imagens, né? Como é que deve ser acompanhado o monitoramento da imagem, assim, para saber como é que o pulmão está, se o pulmão ainda tem aquela sequela do Covid? Como é que está sendo tratada essa questão das imagens? Veja bem, qualquer pneumonia, ela deve ter um segmento de imagem até total resolução ou definir que ficou uma sequela, né? Mas ela precisa ter... a pneumonia, às vezes, você se recuperou, superou os sintomas, mas a imagem ainda fica alterada. Então, você precisa ter um segmento de imagem, certo? A gente viu que tem aquela imagem bem típica, né, da tomografia, que é a opacidade em vidro fosco. A gente está vendo formas, assim, de imagem... uma imagem importante, então a gente não sabe como esses pacientes vão realmente ficar de sequelas, mas o segmento de imagem é importante, é variável de pessoa a pessoa e depende também do grau de comprometimento. Você teve um comprometimento mais simples, né? Então aquele segmento vai ser mais rápido, vai se resolver mais rápido. Agora, se você teve um comprometimento grande, você precisa acompanhar essa imagem para ver se ela vai deixar sequela, e o médico que está lhe acompanhando, ela vai orientando, enquanto tem sintomas, vamos repetir essa tomografia, vamos, né, acabou os sintomas, mas pode ainda ter alguma imagem. Então ele vai dizer o momento de ser feita uma nova imagem de segmento, para ver realmente até quando tem esse comprometimento. Mas é muito individual, de caso a caso, certo? Mas é importante acompanhar, sim, a imagem. A gente vê que muitas pessoas estão se curando, muitas pessoas pega leve, né, vai bem suave, são mais sintomas mais parecidos até mesmo com a gripe, mas cada pessoa reage a sintomas diferenciados, né? Eu tenho visto isso, que muitas pessoas apresentam, nem todo mundo apresenta os mesmos sintomas, mas tem pessoas que têm sintoma mais leve e tem outros mais fortes, né? Então é preciso que haja realmente. E tem pessoas que não faz imagem nenhuma, nem procura saber, não faz tomografia computadorizada, não faz isso. É como saber que está com o pulmão comprometido ou não, né? Então é importante que haja, né, esse acompanhamento, né? Eu não tinha visto nenhuma pergunta, mas eu vi uma perguntinha aqui. Todo paciente sintomático deve realizar a tomografia? Em criança, especificamente, a gente evita a realização de forma indiscriminada, né, para sintomas leves. Mas se você vê que tem a possibilidade de ter uma pneumonia, a tomografia ela é muito sensível a esses achados, né, a essas alterações. Se você vê que tem um potencial de complicar, aí é importante fazer, certo? Muito bem, vamos lá. As crianças devem se vacinar normalmente nesse tempo de pandemia? Há alguma mudança no calendário vacinal? O que é que você diz? As crianças devem
se vacinar, né? Com todos os cuidados, todas as recomendações. A gente tem que manter os cuidados. A gente não pode esquecer que existem outras doenças no mundo, minha gente. A Pois gente... é, de repente é tudo só Covid-19. Tá Pois todo mundo é. ficando bom, ninguém adoece Ninguém mais, né? adoece, as Ninguém mães faz não procuram acompanhamento, nem mais, ninguém faz. monitoramento. Pois é, então não tem que manter essa rotina, tentar manter essa rotina com as crianças, com todos os cuidados, com todas as recomendações. Muito bem. Quando a mãe contrai Covid-19, é possível manter a amamentação? Tem alguma Com, coisa contrária? veja bem, existe um contato muito próximo, então o cuidado tem que ser redobrado. A higienização da mama, das mãos, o uso de máscara. Mas eu acho que a decisão de você manter a amamentação é muito individual. Se a mãe tem vontade de amamentar e se a gente sabe a importância da amamentação, né? E aí a gente vai tentar fazer o máximo de cuidado possível, né? Porque existe um contato muito próximo. Então existe realmente um risco importante. Estou querendo a minha resposta. O que foi que ela perguntou, né? Vamos ver. Mas depois aqui para lá, enquanto você responde uma, eu vou olhar. Quais os sinais de alerta da criança que indicam gravidade do quadro da Covid? E quando procurar atendimento hospitalar? Uma criança que tem um desconforto respiratório, que tem falta de ar, entendeu? Ela pode demonstrar sinais dessa hipoxemia, né? Cianose, ficar roxinha. O desconforto é importante, né? Para a mãe que não vai ter outros parâmetros, assim, o que é que ela pode ver? Criança está com desconforto respiratório, criança fica muito debilitada, né? Quando está doente, então a gente já nota essa mudança toda e a gente vai procurar um serviço, né? Uma criança com falta de ar, com muito sintoma, com desconforto importante, ela precisa ser avaliada, né? Vamos lá mais. É prudente comer crustáceo, carne de porco e comer alguma comida assim e pegar a Covid-19 e fazer mal? Não temos também nada. Eu, particularmente, não li nada que associasse a carne do porco. Isso é até uma teoria para outras coisas, né? Ah, isso tem inflama mais, é mais inflamatório, mas assim, não tem nada em relação a coronavírus, nada específico. A gente não viu nada disso. Eu vou terminar aqui, só falta agora uma pergunta, e aí eu vou ver as perguntas aí do público, né? É prudente, sim, sempre tenho dor de garganta, moleza no corpo, mas não tenho febre. Aí eu tomo um anti-inflamatório e me sinto bem. Será que já tive Covid-19? Gente, essa é a pergunta que todo mundo está fazendo. Inclusive, eu acho que as pessoas, muita gente está querendo já ter tido, né? Para não correr o risco de ter a forma grave, né? Mas é possível sim. Né? A gente está vivendo agora um momento de pandemia, então assim, se você tem um sintoma desse, dor na garganta, se você tem algum sintoma, a gente está vendo que está sendo visto novos sintomas, né? Sintomas gastrointestinais, então é possível sim que você você pode ter tido, né? Mas não é certeza. Só Aqui fazendo o teste mesmo. Aqui tem uma pergunta. Há muita diferença entre o H1N1 e a Covid? H1N1. Inclusive, H1N1 é diagnóstico diferencial, entendeu? Porque ele faz uma forma grave também. Em crianças a gente vê. Ela pode desenvolver uma insuficiência respiratória. Então, são diagnósticos, assim, que se confundem. Se você pega um paciente que você ainda não definiu o diagnóstico, muitas vezes você não conseguiu definir o diagnóstico. Você precisa tratar também pensando em H1N1, porque é diagnóstico diferencial, entendeu? Então, assim, é parecido, vamos dizer, e pode chegar a formas graves, entendeu? Pronto, nós estamos aqui com sua colega, Calessa, né? Trabalham junto, vocês duas, na mesma clínica, Oi, né? Calessa. Tenho atendido várias crianças com sintomas sugestivos de ansiedade e até síndrome do pânico.
taquicardia, palpitações, que iniciaram durante a pandemia. Realmente, são muitas crianças que estão apresentando ansiedade. Por quê? Ela escuta a todo momento aquele noticiário, né? Muitas mortes, morrendo muita gente, não tem mais vaga nos hospitais, não tem mais... Não é aquela coisa toda que vai levando realmente o adulto falando, o televisão falando o tempo todo. Então, é importante que diminua essa quantidade de informações dentro de casa. É importante que a criança não fique muito dentro desse contexto, porque ela pode adoecer, né? A ansiedade, o pânico, né? A taquicardia, sudorese, tudo isso pode acontecer. Eu já atendi várias crianças com esse sintoma, né? De ansiedade e também taquicardia, que muita gente pensa que é coração, né, Calessa? Doutora Calessa, né? É uma pessoa também, uma competentíssima, doutora Calessa, é cardiologista infantil, né? Então, é muito importante também ter cuidado com esse sintoma na criança e procurar um apoio psicológico para poder ajudá-la, né? Vamos ver mais. Luciana Amorim, paciente que fez o teste rápido e deu positivo, mas ele está assintomático. Ele pode transmitir o vírus? Sim, o paciente assintomático pode transmitir o vírus. Então, é indicado aí a quarentena, mesmo você tendo uma forma bem simples, você ficar, né, isolado por 14 dias, né, considerando aí o tempo médio de transmissão. Também tem a questão psicológica. Tenho ouvido algumas mães falando que seus filhos estão amedrontados diante do que está acontecendo, provavelmente por ouvir os adultos da família falando. Foi o que eu acabei de responder, né? A ivermectina pode ser tomado como prevenção, doutora? Não, não tem nada que a gente... Em relação a essa parte medicamentosa, a gente está vendo mudanças todo dia, gente. Então, assim, ninguém deve estar tomando remédio para prevenir, ninguém deve estar tomando... Todo dia eu recebo, doutora, posso fazer um tratamento antes? Doutora, eu acho que eu vou tomar não sei o quê. Não é assim. Então, toda medicação que você for tomar merece ser indicado, ter sido avaliado por um médico, ok? Ninguém vai tomar nada, né, de forma... aleatória, mais né? aleatória, pois é, nem indiscriminada, aquela coisa que já foi bem discutida e todo mundo está correndo atrás. E a gente está vendo mudanças aí nessa indicação de medicações, né? Hoje mesmo houve essa mudança, né? Algumas regiões fazem, não fazem, alguns serviços instituíram seus protocolos. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, ok? Tem aqui. Tive corona e fui testado negativo. O que fazer? Não só é você, não. Tem muita gente, viu, que teve, que não está, né? Não foi atestado negativo. E aí fica transmitindo aí o vírus, né, doutora? Isso. Como tive corona e... Ele teve coronavírus. Ele sentiu todos os sintomas, teve tudo, deu mas não... negativo o teste. Sim, existe essa possibilidade, né, dele ter tido, né? Por exemplo, a sensibilidade, ela varia dependendo do exame, a questão do tempo que você vai fazer o exame também, né? A gente já viu que o padrão ouro é o PCR, né, que é a reação em cadeia de polimerase transcriptase reversa por swab oronasofaríngeo, né? Na verdade, ele pode ser feito também por um lavado broncoalveolar, mas aí existe um exame mais invasivo, que seria ainda mais fidedigno. Mas o exame, a sorologia, por exemplo, tudo vai depender do tempo ideal. Você tem que fazer tudo no tempo ideal, né? O exame pode dar negativo, porque você não fez no tempo certo, né? O PCR, o tempo certo é após o terceiro dia. Já a sorologia é após o 7º dia, entendeu? Tem que ter mais de 7 dias. Então, se você faz no tempo errado, você diminui aí a sensibilidade do exame. Bem, doutora, só está faltando 6 minutos para o nosso programa acabar, né? Que é a nossa live. Mas eu vou só fazer uma pergunta aqui. Fui positivada com Covid e já passei o período de isolamento. Ainda assim, devo continuar utilizando a máscara dentro de casa ou não transmito?
Veja bem, você tem que ter os cuidados, principalmente quando você vai sair de casa. Porque provavelmente você não vai ter a contaminação a curto prazo mais, né? É isso que a gente está observando. Mas você pode carregar o vírus. Se você sai de casa e você não tem cuidados de lavar a mão, trocar roupa e ter aqueles cuidados, tira o sapato, você pode estar carregando o vírus, ok? É verdade que bebê não deve usar máscara? Isso. Geralmente a gente só recomenda a máscara a partir de 2 anos, ok? Pode-se ficar com problema neurológico? A gente está tendo alguns casos com comprometimento neurológico. Agora, como vai ser isso aí, essas sequelas, a gente vai observar, né? Agora a gente está nesse pico, nesse momento que tá manifestando, tem muitos casos, né? As pessoas estão manifestando muito. Agora, quem vai ficar com sequela, que sequelas vão ficar, a gente vai ter que observar aí mais um pouco, né? Bem, doutora, o nosso tempo acabou, né? Foi uma live muito proveitosa, tá de parabéns. Eu sempre Obrigada. falo, né, da sua capacidade, da sua dedicação, do carinho que você trata com as seus pacientes. Então, a doutora Luana Benevides, ela atende no Kid Card, né? Kids Call com Kid Costa, né? Calessa, que está Com participando a aí. doutora Calessa, Calessa, né? Está doutora participando. E Marisa, foi um na Kids prazer Call no muito Eco grande estar com Medical. você, né? Obrigada. Eu fico muito feliz de ter tido a oportunidade de entrevistá-la e em outra oportunidade a gente pode voltar. Agora, suas recomendações finais, né? Suas. Pode falar. Pronto, obrigada para quem participou. Espero que a gente tenha realmente trazido informações importantes, que a gente tenha colaborado, né, Penha, principalmente aí com essa sua força, essa sua capacidade de animar, de sempre positiva. Então, assim, espero que realmente a gente tenha ajudado de alguma forma, porque eu acho que o momento agora é de ajudar mesmo. Nós que somos profissionais de saúde, nós precisamos estar disponíveis, nós precisamos ajudar. É um momento realmente muito triste no nosso país, no mundo, e a gente precisa disso. Estamos disponíveis. Obrigada pela oportunidade, Penha. Eu que agradeço, viu? Mas sempre só temos E dois assim, minutinhos. Se a gente não um encerrar, a gente recadinho. perde. Mantenham os cuidados, né? Não Fique em casa, deixem, né? Fique em fiquem em casa. casa, mantenham os cuidados, não vamos. Porque eu acho que o tempo vai passando e a gente vai querendo relaxar, mas não é o momento de relaxar. Pronto. Muito obrigado. Um beijo no coração de todos aqueles que Bem, acompanharam a gente até agora. A gente fica feliz pela sua participação. Se a gente não respondeu todo mundo, porque, infelizmente, eu ainda acho, às vezes até diz, não, é muito tempo. Não, mas vamos lá. Está se encerrando e a gente vai gravar e vai passar 24 horas, né, no ar, ainda no nossa história. E aí vocês podem repassar, compartilhar. Muito bom, foi muito, tá de parabéns a doutora Luana, não é? Doutora Luana Benevides. doutora Ela, Penha também, de ela atende, parabéns. ela atende todas as quintas-feiras, não é? Lá no Eco Medical. E é importante que você procure fazer avaliação e procure, não é, estar sempre ajudando as crianças a ficarem bem melhor, né? As crianças agora no tempo de escola, que a gente vai falar isso, estão tudo ficando boa, não transmite mais vírus para os pais, nem transmite para os irmãos. Mas Sim. graças a Deus está tudo bem. Então, tchau, abraço e até segunda-feira. Toda segunda-feira, de 9 horas, a gente tem um encontro com vocês. Beijo e muito obrigada, doutora. Tchau, beijo. Obrigada.